Bom dia, pessoal. Já já o professor já está dentro da sala de aula, tranquilo? Salve! Bom dia. E aí? Tudo bem, meninos? Oi, Dudu. Tranquilo? E aí, Dudu? Tô feliz de ver o Duduzinho na vida. Cara bonito, olha isso. Então, né? Nossa. O Duduzinho, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Espero que seja. E aí? Bom, vamos começar, né? Ó, o negócio é o seguinte. Nós vamos falar sobre idade média. Idade média. Então, nós falamos sobre antiguidade. A antiguidade, nós dividimos a antiguidade em duas partes. Então, nós falamos sobre antiguidade oriental e antiguidade ocidental. Na antiguidade oriental, nós estudamos 5 civilizações: Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. E nós vimos que essas 5 civilizações são civilizações inseridas no modo de produção asiático. Beleza. Estudamos, falamos sobre elas e tal, com algumas características. Beleza. Depois nós passamos para a antiguidade clássica. Na antiguidade clássica, nós falamos sobre duas importantíssimas civilizações, que são Grécia e Roma. Grécia e Roma. Grécia e Roma são 2 civilizações inseridas no modo de produção escravista. Modo de produção escravista, Grécia e Roma. E estudamos, falamos sobre essas civilizações e acabamos na antiguidade. Hoje eu vou começar com vocês aqui a falar sobre a Idade Média. Idade Média, né? Então, a Idade Média é um período muito longo da nossa história. A Idade Média corresponde a 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos. A Idade Média, ela começa no século V e vai até o século XV. Ou seja, ela começa em 476 DC e vai até 1453 DC.
A Idade Média, ela começa e termina com o Império Romano. Como assim? É que ela começa com a... Pintei não. A Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente, e termina com a queda do Império Romano do Oriente, né? Ou seja, a Idade Média começa com a queda de Roma e termina com a tomada de Constantinopla. Tá. Como são 1000 anos, quando a gente estuda, a gente divide a Idade Média em duas partes. Então, nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, como são 1000 anos, vocês estão copiando aí, né? Então, o título da aula, põe aí, Idade Média, século V ao século XV, Idade Média. Aí dividimos a Idade Média em duas partes. Escreve aí, põe aí, letra A, Alta Idade Média, embaixo, põe. Alta Idade Média de quando até quando? Século V ao século XI. Então, a Alta Idade Média, do século V ao século XI. Beleza. Quando a gente estuda a Alta Idade Média, você também divide a Alta Idade Média sobre o que aconteceu no Ocidente e o que aconteceu no Oriente, entendeu? Então, o que aconteceu no Ocidente, o que aconteceu no Oriente na Alta Idade Média. Beleza. Então, no Ocidente, o que aconteceu? No Ocidente, nós vimos o seguinte, que aconteceu a formação e consolidação do sistema feudal. Então, na Alta Idade Média, aconteceu no Ocidente, aconteceu a formação e consolidação do feudalismo. Isso ainda no Ocidente. No Ocidente também, vocês se lembram o seguinte, que quando existia o Império Romano, todos aqueles que viviam fora do Império, eles eram conhecidos como bárbaros. E a queda do Império Romano foi devido a uma série de fatores, mas um dos fatores primordiais, um dos fatores principais, foi que aconteceu o seguinte, as invasões dos bárbaros. Então, o Império Romano ele cai definitivamente devido às invasões dos bárbaros, né? Então, os bárbaros invadiram, e aí você põe, na Alta Idade Média, você põe assim, ó, formação dos reinos bárbaros. Então, recapitulando, ó, então você colocou a Alta Idade Média, embaixo você põe século V ao século XI, na frente você põe assim, Ocidente. No Ocidente, nós vamos estudar a formação e consolidação do feudalismo. Embaixo, vamos estudar também os reinos bárbaros. Isso no Ocidente. Agora você puxa uma outra setinha e põe assim, Oriente. Então, no Ocidente, o que a gente estuda? A formação e consolidação do feudalismo e os reinos bárbaros, né? Aí você puxa outra setinha e põe Oriente. O que nós vamos estudar no Oriente? Ora, você deve estar se lembrando que constantemente eu falo o seguinte, que houve a queda do Império Romano do Ocidente. Houve a queda do Império Romano do Ocidente. Por que eu falo isso? Porque antes que acontecesse a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano ele havia sido dividido. Então teve um imperador chamado Teodósio, que ele, diante da crise administrativa, diante da crise econômica do Império, ele pegou o Império Romano e dividiu.
Ele dividiu o Império Romano. Através dessa divisão, ficou assim, ó, Império Romano do Ocidente, capital em Roma. Império Romano do Oriente, capital na cidade de Constantinopla. Então, o que caiu no final do século V foi o Império Romano do Ocidente. Então, quer dizer que continuou a existir o Império Romano do Oriente. Como é que nós vamos chamar esse Império Romano do Oriente? Ele leva o nome da onde anteriormente existia uma colônia. Lá existia uma colônia grega chamada Bizâncio. Lá em Bizâncio houve a construção da cidade de Constantinopla. Então, por isso, o império foi conhecido como Império Bizantino. Então, no Oriente, nós vamos ter a existência do Império Bizantino. E, além disso, no Oriente, nós vamos ter também a formação de um império relacionado à questão religiosa. Esse império foi formado a partir de uma unificação religiosa e, consequentemente, uma unificação política. É o chamado Império Árabe. Então, isso aí é o que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas. Vamos estudar sobre a Alta Idade Média, tanto no Ocidente como no Oriente. Tá bom? Hoje nós vamos começar com feudalismo. Então, escreve aí. Feudalismo. Escreve feudalismo. Escreveu feudalismo? Então, o que vem a ser feudalismo? Na frente de feudalismo, escreve. Escreve aí. Feudalismo. Foi o modo de produção. Então, feudalismo foi o modo de produção da Europa medieval. Então, feudalismo foi o modo de produção da Europa medieval. O modo de produção da Europa medieval. Modo de produção da Europa medieval. Beleza. Escreve embaixo. Características. Vamos começar com as características do feudalismo. Põe aí, letra A. Características do feudalismo. Letra A. Economia. 2 pontos. Como era a economia no feudalismo? Ora, o que aconteceu é que, devido às invasões, devido à queda do próprio Império Romano, as pessoas elas se viram obrigadas a sair do meio urbano para o meio rural. Então, no processo de crise e consequente queda do Império Romano do Ocidente, a grande maioria da população foi viver no meio rural. E em função disso, as cidades foram abandonadas e a maioria das pessoas vão viver no meio rural. Ora, se a grande maioria das pessoas vão estar vivendo no meio rural, a economia, eu pergunto para vocês, ela vai ser uma economia voltada para qual atividade? Lógico, para a agricultura. Então, você pôs economia, 2 pontos. Escreve na frente aí. Economia voltada para a agricultura, só que não era uma agricultura muito desenvolvida. Era, na verdade, uma agricultura muito rudimentar, muito atrasada, que produzia muito pouco, onde a maioria da população vivia muito mal, né? Até mesmo a própria nobreza não era tão assim, não tinha tantos privilégios e tal. Então, você põe a economia voltada para a agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência. Né? Agricultura de subsistência. Ponto. Tinha comércio? Ora, se eu acabei de falar que nós tínhamos uma agricultura de subsistência, quando você fala agricultura de subsistência, significa que praticamente não havia o quê? Excedente. Se não havia excedente, vai ter comércio? Quase nada. Mas tinha. Pouco, mas tinha. Então, põe assim.
O comércio era baseado em trocas naturais. Então, o comércio era baseado em trocas naturais. O que significa isso, trocas naturais? Era o que a gente chama de escambo, né? Era você trocar um produto por outro produto. Quase não se usava o dinheiro, mas você não pode falar que não tinha dinheiro. Você vai falar o seguinte, que o dinheiro existia, você não pode falar que era uma economia amonetária, não está errado. Você tem que falar que tinha dinheiro, mas o dinheiro era muito pouco utilizado, né? Então, recapitulando, economia feudal era uma economia voltada para a agricultura de subsistência. O comércio era baseado em trocas naturais, certo? E o dinheiro era muito pouco utilizado. Beleza. Bom, letra B, põe letra B. Letra B escreve política. Como era o poder político lá no feudalismo? O poder político no feudalismo. Poder político no feudalismo era assim, ó. Aí você escreve assim, feudalismo. Escreveu feudalismo, ponto. Agora vou explicar. No feudalismo, não existia um poder nacional. Não existia um poder concentrado nas mãos de uma só pessoa. No feudalismo. Não existia Estado. No feudalismo não existia Estado. Então, na frente de feudalismo você escreve descentralização política. Então, na frente de feudalismo você escreve descentralização política. Então, não havia poder nacional, não havia poder, o poder era apenas local. Mas como é que eu vou saber disso? Você escreve agora você escreve feudo. Então, você escreveu feudalismo, na frente de feudalismo você pôs descentralização política. Agora, feudo. Na frente de feudo você escreve o seguinte: o poder político era totalmente centralizado nas mãos do senhor feudal. Então, o poder político era totalmente centralizado nas mãos do senhor feudal. Ou seja, isso significa que o poder político, ele era o quê? Ele era local. Então, o poder político, ele era local. Ele estava localizado nas mãos do senhor feudal. Beleza. Letra C. Sociedade. Sociedade. Como é que era a sociedade? Já falamos muitas vezes essa palavra. Quando a gente estudou a Idade Antiga, a gente falou muito dessa palavra, que a sociedade ela era dividida, mas era uma sociedade onde praticamente não havia mobilidade. Então, qual que é a palavra que nós usamos? Você põe aí, sociedade na frente de sociedade, você põe era estamental. Era estamental. Estamental. O que significa isso? Na frente de estamental você escreve. Praticamente não havia mobilidade social. Praticamente não havia mobilidade social. O que significa isso? Você nascia servo e, invariavelmente, você ia morrer servo. Entendeu? Então, a sociedade ela era estamental, ou seja, praticamente não havia mobilidade social. Ponto. Os dois principais estamentos eram, então escreve, os principais estamentos eram senhor e servo. Os principais estamentos eram senhor e servo. Senhor e servo. Sendo que o senhor feudal podia ser tanto membro da igreja, podia ser a igreja, ou também poderia ser uma pessoa leiga, né? Então poderia ser a igreja exercia o papel de senhor feudal, ou também uma pessoa que não tivesse nenhuma ligação com a igreja, leigo, né? Ponto. Havia
a relação de suzerania e vassalagem. Havia na sociedade feudal, né, a relação de suzerania e vassalagem. O que era a relação de suzerania e vassalagem? Era o seguinte: o suzerano, ele era o grande proprietário das terras. Mas como as terras eram enormes e estavam sendo constantemente invadidas, atacadas, o que ele fazia? Ele dividia com os vassalos. Mas os vassalos também eram nobres. Então você escreve assim, suzerania e vassalagem, põe suzerania em cima, vassalagem embaixo, com a setinha de cima para baixo, outra de baixo para cima. O que eu quis dizer com isso? Que havia entre suzerano e vassalos uma relação de reciprocidade. O que é isso? É que havia entre suzeranos e vassalos uma constante troca de favores. O suzerano cedia a terra para você que era o vassalo, e o vassalo ajudava o suzerano a guardar essa propriedade, entendeu? Então havia uma relação de reciprocidade entre suzeranos e vassalos, né? Então assim era a sociedade. Bom, letra D. Obrigações servis. Então, letra D. Obrigações servis. As obrigações servis era o seguinte: que você recebia a posse da terra do senhor feudal. Você não era dono da terra, você recebia a posse da terra. E para você manter a posse da terra, você tinha que cumprir com determinadas obrigações, né? Você tinha que cumprir com essas obrigações para manter a posse da terra. Se você não mantivesse essas obrigações, você perderia a posse da terra. Então, eram várias obrigações que eram pagas com trabalho ou com dinheiro também, né? Na nossa próxima aula, nós estaremos falando sobre as obrigações servis. Um abraço, até a próxima, pessoal. Já pode chorar, já?